Boa tarde a todos, graça e paz. Quero falar nesta tarde, dia de Páscoa, sobre 3 Páscoas: a Páscoa pagã, a festa judaica e a Páscoa cristã. A Páscoa pagã tem como personagem principal o coelho que bota ovos, tá? O chocolate já é mais pelo comércio. Mas o coelho da Páscoa. A tradição foi trazida para a América pelos imigrantes alemães entre o final do século XVII e o início do século XVIII. No Antigo Egito simbolizava o nascimento e a nova vida. Alguns povos da antiguidade consideravam o coelho como símbolo da lua, portanto é possível que ele tenha se tornado símbolo pascal devido ao fato de a lua determinar a data da Páscoa. O certo é que os coelhos são notáveis por sua capacidade de reprodução e geram grandes ninhadas. E a Páscoa marca a ressurreição, a vida nova, tanto entre os judeus quanto entre os cristãos. Parênteses, mas que não tem nada a ver com a ressurreição de Cristo, o coelho aqui. Existe a lenda de que uma mulher pobre coloriu alguns ovos de galinha e os escondeu para dá-los aos seus filhos como presente de Páscoa. Quando as crianças descobriram os ovos, um coelho passou correndo. Espalhou-se então a história de que o coelho é que havia trazido os ovos. Desde então, as crianças sempre acreditaram no coelhinho da Páscoa, a história que seus pais contavam para elas. O coelho das Páscoa é a principal atração entre as crianças na Páscoa pagã. Então, se perguntar para uma criança que não tem princípio cristão, tá? Ela vai dizer que Páscoa é um coelho ou um ovo de chocolate. Uma segunda explicação: o coelho representa e simboliza fertilidade graças à sua intensa prática reprodutiva. Na Europa, os povos germânicos que habitavam a região norte, que é atualmente a Alemanha, possuíam uma narrativa mítica sobre uma deusa da fertilidade, cujo nome era Ostara. O coelho era símbolo do culto a essa deusa. No período da Idade Média, o culto a Ostara e a estação da primavera logo passou a ser associada à ressurreição de Cristo, em face da cristianização dos povos bárbaros. No entanto, a assimilação do mito germânico pelo cristianismo não implicou a abolição total dos ritos a ele associados. A prática da entrega de ovos passou a ser relacionada, portanto, à Páscoa e não mais à deusa Ostara. Com a leva de migrações alemães para o continente americano, essa prática generalizou-se. Os mais antigos registros sobre a lenda alemã do coelho que traz os ovos para as crianças datam do ano 1678. Esta é a Páscoa pagã. Esta é a Páscoa que não tem nada a ver com ressurreição, não tem nada a ver com passagem, não tem nada a ver com cristianismo. Isso aqui é comércio puro. A Páscoa judaica. Êxodo capítulo 11, versículo 1, fala quando Moisés anuncia a 10ª praga. E a 10ª praga seria a morte de todos os primogênitos dentre os egípcios, tanto de homens quanto de animais. Ok? Olha aqui, ó. Capítulo 11, versículo 5. E todo o primogênito morrerá na terra do Egito, desde o primogênito do faraó, que deverá sentar-se em seu trono, até o primogênito da escrava que trabalha no moinho, assim como todas as primeiras crias do gado e dos rebanhos. E ele ainda disse: haverá, portanto, grande pranto em toda a terra do Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. E lá no capítulo 12, nós temos a Páscoa de Deus, a libertação. A partir do versículo 1 diz assim: disse Yahvé a Moisés e Arão na terra do Egito: que este mês seja para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, que cada homem tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. Entretanto, se a família for pequena para consumir um cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas.
O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeito e de 1 ano. Vós o escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos. E o guardareis até o dia 14 deste mês, e toda a assembleia da congregação de Israel o degolará à tarde, e tomarão um pouco do sangue, e passarão sobre os 2 umbrais e sobre as vergas das portas das casas em que o comerem. Naquela mesma noite comerão a carne grelhada no fogo, com pães matzá, ou pães sem fermento, não fermentados, e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado em brasa. Não deixareis sobrar até pela manhã. Caso isso aconteça, queimareis o que restar. Ao comer, estáis pronto para partir, cinto atado, sandálias nos pés e cajado na mão. Comereis às pressas, e é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia, olha aqui o nascimento da Páscoa. Esse dia, portanto, será para vós um memorial, e o celebrareis como uma festa perene para Yahvé. Nas vossas gerações o celebrareis por decreto perpétuo. A festa da Páscoa é totalmente judaica, não é uma festa cristã, é uma festa judaica. É certo que o cristianismo nasceu dentro do judaísmo, mas a Páscoa é uma festa judaica que se deu a partir da 10ª praga, quando foi morto um cordeiro que tipificava o Cristo, que apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e foi aspergido sangue na soleira, nos umbrais das portas, e quando passou o destruidor, vendo o sangue aspergido, passou por cima, passagem, na língua hebraica, Pesach, traduzido para o português, Páscoa. Então, esta é uma festa judaica, ok? Que se comemora entre a nação de Israel, entre os judeus até hoje, usando o cristão de hoje, o cristão. Muitos comem peixe na Páscoa e falam que é devido à quaresma, que tem que comer um alimento mais simples, devido aos dias em que Jesus Cristo ficou no deserto em jejum 40 dias. Então, nesse período de Páscoa, tem que se comer peixe, principalmente na sexta-feira, denominada Santa. Peixe. Mas a Páscoa judaica nada tem a ver com peixe. Eles comeram cordeiro assado, com ervas amargas, com pão sem fermento e com vinho. Então, esta era a Páscoa judaica. Tá bom? Então, peixe, coelho, chocolate. É claro que o coelho e a Páscoa já é no domingo. Sabe, tudo que não tem nada a ver com a Páscoa judaica, tá? E muito menos com a Páscoa cristã. Isso aí, muito menos com a Páscoa cristã. Agora nós vamos falar de fato de uma Páscoa que realmente nos interessa, a Páscoa cristã. Lucas capítulo 22, quero ler com vocês. Lucas capítulo 22. Isso aqui está nos 4 evangelhos, se não me falha a memória, 3 com certeza, mas Lucas capítulo 22, a partir do versículo 7. Eu vou pegar São Lucas, porque São Lucas ele está contando para Teófilo, então ele se detém minuciosamente em alguns pontos que eu particularmente gosto. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 7, que diz assim, ó. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento,
festa dos pães asmos, tá? No qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascual. Olha a tradição judaica aqui, lá nos tempos de Cristo, tá? Então Jesus enviou Pedro e João recomendando: ide preparar-nos a Páscoa para que a ceiemos juntos. Bom? E eles lhe perguntaram: onde desejas que a preparemos? Ao que ele lhes orientou: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem carregando um pote de água, segui-o até a casa em que ele entrar. E comunicareis ao proprietário da casa: o mestre manda indagar-te: onde é o salão de hóspede no qual poderei cear a Páscoa com os meus discípulos? Então ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Ali fazei os preparativos. E, seguindo, tudo encontraram conforme Jesus lhes havia predito e prepararam a Páscoa. Ok? Então, dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascual. Aqui. Conforme a lei e a tradição, o cordeiro pascual deveria ser sacrificado no dia 14 do mês de Nissan, ou Nisan, entre as 2h30 até as 17h30, no ato dos sacerdotes. Era a quinta-feira da semana da Paixão. Quinta-feira da semana da Paixão, e depois viria então a semana dos pães asmos. Então nós temos a Páscoa cristã. Páscoa cristã. Jesus Cristo, antes de ser entregue por Judas Iscariotes aos soldados, numa quinta-feira, fim da tarde, supostamente, ao começar da noite, ao começar a noitinha, manda os seus discípulos naquela tarde preparar o salão. E ele disse: vocês vão, observem um homem carregando um cântaro e sigam aquele homem. Tá? Não era comum um homem carregar cântaro naquele tempo, eram as mulheres que carregavam os cântaros na cabeça. Então um homem, seria fácil ver no meio um homem carregando um cântaro. Então eles seguiram aquele homem, deram até aquela residência, e chegaram no dono da residência, que segundo alguns historiadores eram os pais de João Marcos, né? Que tinha uma ampla casa, com um amplo cenáculo, a parte superior, supostamente uma sala enorme, onde Cristo ali faria aquela última refeição em carne e osso, obviamente, com seus discípulos, ali, a partir daquele momento, se daria o princípio do que a gente pode chamar de Páscoa cristã. Ele partiria o pão com seus discípulos, em comunhão com seus discípulos, partiria o pão, partiria o vinho e comungaria daquela última refeição com seus discípulos. Depois iria até o Getsemane e ali passaria por aquele momento de terrível, aquele momento tenso, onde ele suaria como suou gotas de sangue. Então, e se dava início, se posso dizer assim, a Páscoa cristã. Vamos ler em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, nós temos um comentário de São Paulo aqui dizendo o seguinte, ó: livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova e sem fermento, assim como certamente sois, porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Para nós, a Páscoa é Cristo. O sangue que foi aspergido lá no Egito, nos umbrais das portas dos hebreus, filhos de Deus, tá? Tipificavam, apontavam para este sangue precioso de Cristo, tá? Que a partir do momento em que ele entregou o seu Espírito, a partir do momento em que ele entregou o seu Espírito para Deus, ele estava, a partir daquele momento, purificando todo aquele que se aproxima dele, tá? Livrando todo aquele que se aproxima dele da maldição do pecado. Maldição do pecado. Então,
Paulo repete uma metáfora muito usada por Jesus para evidenciar que os cristãos são posicionalmente santos, santificados por Cristo, e, portanto, os devem ser também no procedimento diário, puros, como a massa dos pães sem fermento, sem levedura, oferecidos como alimento durante a festa da Páscoa. Êxodo capítulo 12, versículo 15. Era uma festa que se dava em 7 a 8 dias. Nas escrituras em geral, o fermento simboliza o mal ou o pecado. Marcos 8,15. Que penetra na alma humana, azeda e se desenvolve, cresce, contaminando todo o corpo. A igreja deve estar atenta e, com amor e firmeza, livrar-se do fermento do pecado, pois é nova massa composta de novas criaturas em Cristo, 2 Coríntios 5,17. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Em sua morte expiatória na cruz do Calvário, cumpriu completamente o que de uma vez por todas as demandas da lei quanto à instituição do sacrifício judaico do Cordeiro Pascal. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ao morrer, cumpriu todas as exigências da lei. Tá? Quando foi instituída a primeira Páscoa, que se tornou tradicionalmente uma festa judaica, era um apontamento, apontando para o Senhor que um dia viria e morreria uma vez por todas para purificar a todo aquele que a ele se volta do seu pecado. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. A Páscoa cristã é Cristo, o Cristo que ressuscitou, e por isso é ressurreição. Quando falamos Feliz Páscoa, nós estamos dizendo Feliz Ressurreição. Feliz Ressurreição. Mas a ressurreição, ela compreende três fases. E estas eu gostaria de enfatizar. Obviamente falando mais do nosso assunto principal, que é a Páscoa cristã. Mas para isso eu quero falar em outro, ou usar outro momento, em outro vídeo. Continue conosco. Deus abençoe tua vida.